inteiro aqui. Assim, Eu não, mas é que isso aqui não é microfone de política. Não, mas eu não estou falando como político, estou falando como cidadão e como médico. Fala. E como médico, assim, não dá para nós corrermos riscos absolutamente desnecessários. Só para encerrar, assim, eu não consigo, eu falei antes assim, Marilene, eu não consigo entender uma razão lógica de aglomerar pessoas, casais, num ambiente fechado. Eu não consigo achar a mínima justificativa para isso. E quero falar sobre outra coisa, Beto, rapidinho. Foi tão fácil acabar com as filas da vacina, é só discutir nos postos que tem tipo de atendimento, e o pior que isso não é uma medida altamente intelectualizada, é uma medida absolutamente racional, não colocar num único lugar. Claro, dizer, não dá para nós corrermos riscos e não dá para o ente público contribuir com isso. Não é possibilidade. E a nós, como cidadão, cabe reclamar. É essa função que eu estou fazendo aqui. E é uma desculpa menos para as pessoas. Não vou porque tem um filão. Aí todo mundo pode ir também fazer a vacina, né? Erasmo, muito obrigado pela tua presença. Mantovani, vamos fazer um intervalozinho para uma aguinha mineral, tá? E voltamos em seguida. Informação é coisa séria. Sua empresa mudou de endereço ou telefone? E agora? Seus clientes precisam ser informados. Não se preocupe, temos a solução. Guia Alegrete Digital. Disponibiliza o acesso para você atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659-2385 para mais informações. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. Retornamos então com o nosso programa, agora com a nossa convidada, doutora Vanessa, minha querida Vanessa, boa tarde. Boa tarde. Não almoçamos, né? Da meia hora, né? Boa tarde para quem está nos escutando. E a primeira coisa, achei super importante ter participado antes sobre essa questão toda do coronavírus. Eu acho de suma importância a gente que é da saúde estar levando esse tipo de informação para a população, porque é sempre na saúde que isso estoura, né? Na saúde e na educação. Então, se a gente não faz esse papel, né, de estar esclarecendo para o povo, né, para o público, o quanto isso é importante, as ações elas ficam dissociadas, né? Então a gente tem que levar a informação e agir dessa forma, né? Quantas festas nós negamos, não é? E às vezes as pessoas não entendem como que isso está acontecendo, né? Por que a gente não vai, né? Por que a gente agradece o convite, né? Porque a gente tem uma responsabilidade maior, principalmente nós que atuamos diretamente. Com a saúde, né? Exatamente. Então, eu também acredito que a gente tem que dar o exemplo. Eu fico com pena quando profissionais da nossa área desdenham, né, de um evento que é tão importante. Mas, enfim, então hoje estamos aqui aproveitando o mês de agosto para falar sobre a campanha, né, do aleitamento materno, o Agosto Dourado, que é comemorado e já faz muitos anos, né, que nós conversamos sobre isso, e é uma informação muito importante para essas mamães que são gestantes e que gostariam muito de amamentar. Quer falar um pouquinho, Mari? Quero dar uma introduzida, porque Ótimo. Esse assunto é um assunto assim que eu sou assim, fã de falar sobre aleitamento materno. Quando eu era residente, a gente não tinha o olho que tem hoje, não se trabalhava. Quando tu faz pediatria, parece que tu tá ali muito mais para fazer assim, curar do que prevenir. Tinha ambulatório disso, daquilo,
Mas o aleitamento materno que eu vejo hoje é completamente diferente do aleitamento materno que eu saí da minha residência, da minha formação. Eu fui procurar estudar muito sobre aleitamento materno para poder passar para as mães a importância e assim, a segurança do que tu tá falando em termos de aleitamento, né, Vanessa? Porque a gente sabe assim, nós que mães sabemos que amamentar não é fácil e que a gente precisa de um apoio, de um suporte, um apoio familiar, um suporte profissional para que isso termine em sucesso. E o que eu queria conversar contigo, que nós queríamos em relação ao trabalho que tu faz, né, de estímulo ao aleitamento materno. O ideal é a consulta pré-natal, depois o atendimento dos bebês, a orientação das mães. Vamos falar um pouquinho também sobre o teste da linguinha, que já entra também no enfoque da amamentação. Perfeito. Eu acho que são pontos importantes, né? Ótimo. Então, vou deixar tu, porque senão eu pego o microfone e começo aqui, Como eu também. Prioridade ao nosso convidado. Nós temos um problema, né? São 3 que gostam do microfone. Então, nós vamos precisar, né? Então, vocês podem me interromper se eu ultrapassar o período, tá? Então, vamos começar assim. A questão do aleitamento materno, isso que tu colocou foi bastante importante na questão da formação. Por quê? Porque há muito tempo atrás, as mulheres, quando a gente teve, né, então, a possibilidade do voto, a possibilidade da mulher trabalhar, o que aconteceu, né? Eles retiraram a maternidade implícita da mamãe. Então, o que acabou acontecendo? Foi quando deu um boom nas fórmulas, né, nas fórmulas de leite, e aquela mãe não ficou mais necessária para aquele bebê, né? Então, se a mãe não pudesse amamentar, não precisava ter um esforço maior, porque logo já tinha a fórmula, a mamadeira. Então, foi uma época que distanciou a mãe do bebê. Mas, como eu digo, todo mundo se cria, né? Se desenvolve, enfim. Há algum tempo começou a ter toda essa modificação, tanto na área da saúde, e isso a gente vem vivenciando isso, né? Vocês um tempo um pouco maior do que eu há 25 anos nisso. Então, o que a gente observa, né? Que existiu uma mudança dentro da saúde para toda a área preventiva, tanto que a gente está sempre estudando e se atualizando, e com relação ao aleitamento materno, da mesma forma. Os profissionais, eles foram buscar por que algumas mães conseguiam amamentar e outras não. E aí a gente foi descobrindo que nós somos os únicos mamíferos que os nossos bebês não sobrevivem sem os nossos cuidados. E isso é uma das coisas que sempre quando as mães vão antes de ganhar o bebê, já na gestação ainda, próximo, né, de ganhar, porque não adianta a gente também dar muita informação, porque quando a mamãe está gestante, é muita informação, né? Mas objetivamente para a gente amamentar, precisa ter esse entendimento de todo esse processo. Então, no momento que o nosso bebê não vai procurar aquela teta, não vai procurar aquele leitinho, a gente entende que essa mãe precisa ensinar esse bebê. Então, nós somos os mamíferos inteligentes e nós somos os únicos mamíferos que queremos coordenar o horário de mamada, coordenar o horário de leite. Não existe. Se a gente observa na natureza, todos os filhotes, eles vão até o peito da mãe, né? Até porque são vários. Pensa em todos os animais mamíferos que a gente conhece, né? Não vou fazer nenhuma analogia, senão depois vão dizer que eu estou comparando, né? Então é melhor a gente não dizer o nome. Mas em virtude, então, isso é uma coisa importante. Então, o aleitamento, a mãe precisa ter um entendimento. Uma outra coisa que é um aprendizado, né? Então, se não é instintivo e não é automático, a mesma coisa eu digo, não é ganhou nenê, abriu a torneira e vai descer o leite. Não. Como que funciona? Quando a gente tem um parto normal, isso também é uma coisa que eu explico na consulta de amamentação, quando a gente tem um parto normal, todo o corpo, principalmente o nosso cérebro, trabalha
para aquele bebê, ajudar aquele bebê a nascer. Então, o corpo ele está sabendo do processo que está acontecendo. No parto natural, então, o teu corpo, ele sabe que o bebê está vindo, logo em seguida ele já vai fazer a expulsão da placenta, depois já começam todos os outros movimentos para aquele corpo voltar. Quando a gente tem uma cesariana, qual é a primeira coisa que acontece com a cesariana? A gente recebe um bloqueio. Então, o nosso cérebro não fica sabendo que o corpo vai ganhar o nenê, que aquela mamãe vai ganhar o nenê. Então, só para a gente ter uma noção de por que quando a gente tem um parto normal, às vezes flui de uma forma mais natural, e quando a gente tem a cesariana, demora um pouquinho mais. Mas o que é a base? O cérebro só vai começar a liberar os hormônios do leite quando este bebê vai para o peito. Exatamente. Por isso que a hora mais importante é a primeira hora do nascimento daquele bebê. Mas existem várias intercorrências que podem acontecer nesse momento. E isso não vai impedir essa mãe de amamentar. Vai demorar um pouquinho mais, precisar de uma outra condução, e é por isso que tanto os obstetras quanto os pediatras, os neonatologistas, eles também precisam entender de todo esse processo que eles entendem, né? Mas para quê? Para acalmar essa mamãe, né? A sociedade que ela tem, né? Exatamente. Só que também a gente, como teve essa cultura, o que acontece? O bebê, quando nasce, ele precisa ficar exposto ao seio materno, porque ele só dorme. Ele não pode ir em 1, 2 horas na mama. Por quê? Porque ele tem que sugar até que saia o colostro. E uma vez, numa palestra sobre isso, eu ouvi, que eu achei bárbaro, né? Isso é conhecimento. O colostro, que é... Hoje a gente na NEL, né, quando a mãe tem essa possibilidade, a gente lambuza o dedo enluvado e já oferta o que a gente pode em gotinhas para o bebê, a gente né, faz Mari? colostroterapia. Os bebês abaixo de 1.000 gramas, tu coloca uma gotinha de colostro sublingual. Tal a importância do colostro. E o colostro é leite. E ele falou uma coisa importantíssima, que o colostro ele vem para limpar todo o interno do bebê, porque aquele bebê lá dentro da barriga, como eu digo, estava todo entupidinho. Tem que liberar tudo, né? E para a questão gastrointestinal é fundamental. E aí é uma coisa importante. O bebê suga até que começa essa produção. O cérebro começa a pensar assim: tem um bebê sugando, eu preciso produzir esse leite. Agora, se não tem um bebê sugando, ele também não vai produzir. E isso é isso se chama fisiologia. É o primeiro estímulo para a produção hormonal do cérebro. Só que, é claro, as mamães recebem o bebê, vão tentar posicionar, às vezes não acha, aquele bebê é todo molinho, né? Às vezes não acha a postura adequada. Isso é super importante. Uma das coisas que me perguntam sempre, né, todas as mães que vão, como preparar a mama? Então, a mama não se prepara. Isso foi uma outra coisa bem importante. Antigamente falavam em usar bucha, né? Faziam horrores com as mamas. Não precisa. Ah, Vanessa, mas eu não tenho o bico do seio. Eu vou ter dificuldade para amamentar? Não necessariamente. Por quê? Porque bebê não mama bico. Bebê mama. A gente coloca a mama. Aí... tem que colocar toda a auréola dentro da boca. Não, tem mães que têm uma auréola enorme. Se a gente passa esse tipo de informação, aí as mães recebem muitas informações. Por isso é importante conversar com o profissional, com o médico que acompanha vocês, né? Com as equipes que podem auxiliar. E no próprio hospital, as enfermeiras têm essa habilitação de estar posicionando, de estar orientando como que faz isso, né? Isso é
uma coisa bem importante. E as mamães, elas não precisam ter vergonha de perguntar. Por quê? Porque enquanto a gente não foi mãe, e mesmo sendo mãe, né, não precisa ser o primeiro, pode ser o segundo, o terceiro, se a gente não sabe, a gente tem que perguntar. A comunicação é uma coisa importante, né? Bom, às vezes, né, vocês sabem, o bebê sai com uma prescrição, né? Além do leite materno, se aquele bebê não consegue, ainda não tem um volume suficiente, as famílias às vezes ficam nervosas e pedem para sair com um complemento e tal, porque os bebês choram, né? Aí eu queria contar uma coisa que é super importante, né? Todos os bebês choram. Por N motivos, né? O volume que eles precisam ingerir logo no início, só que isso tem que começar lá quando ele nasceu. Não é no dia da alta. Ah, no dia da alta ele tomou só um complemento. Não, ele tem que estar na teta todos esses dias lá dentro do hospital. A gente tem que abrir a porta para fazer a visita, o bebê não tem que estar dormindo, né? Não e tem nem que estar chupando a chupeta. E muito menos a chupeta. Exatamente. Perfeito isso, Marilene. Então, assim, ó, a gente não indica nenhum outro utensílio, mamadeira ou bico, para o bebê nascido a termo, que está tudo ok, nos primeiros 30 dias. Por quê? Tudo é um aprendizado. Então, a mãe vai aprender como amamenta e o bebê vai aprender como mama. Aí vocês imaginam, a gente está ensinando que mamar é na teta. Daqui a pouco entra um bico na minha boca. O bebê se confunde. Quem tem bastante... Hoje em dia todo mundo tem acesso, né, na internet. Às vezes chegam mães com bastante domínio. Chegam dando aula pra gente. Isso, eu acho ótimo a informação, desde que a gente consiga interpretar. O que é a confusão de bicos? A confusão de bicos a gente vai fazer logo que o bebê nasce. Por isso que a gente não vai fazer confusão de bico, né? A gente não vai dar. Não vai ofertar até os primeiros 30 dias nenhum outro tipo de utensílio para a criança sugar que não seja a teta. Ah, mas vai fazer o meu bico o meu seio de bico. Vai. O bebê vai no seio tanto para amamentar quanto para chupetar. Esse é o nome. E é para isso que serve mesmo. Então, eu acho que hoje em dia, de uma forma extremamente afetiva, mais responsável, né? Então, eu sempre digo que filho, a gente não escolhe, né? A gente deseja um filho. Então, e o que a gente quer para esse filho? Sempre o melhor, né? E eu acho que todo mundo pensa assim. E os pais... o melhor é o leite materno. Bom, existem outras situações que não é o que a gente vai falar hoje, mas eu sempre digo que existe o amamentar e o aleitar, né? Que tem mães que por qualquer motivo, né? Então a doutora Marilene está bem e o doutor Bebeto bem a par, né? Tem algumas mães que não podem por qualquer motivo amamentar o seu filho, mas elas aleitam o filho e eu também ensino desta forma. Inclusive a questão toda de lateralidade e afeto. Porque o que acontece, né? Uma das coisas que me preocupa muito na questão da vinculação. Quando o bebê ele é amamentado no seio materno, ele vai tanto num seio quanto no outro seio e ele recebe muito colo. No momento que a gente dá uma mamadeira para essa criança, qualquer pessoa acha que pode amamentar esse bebê. Exatamente, isso é perfeito. E não pode. O vínculo da alimentação é da mãe nesses primeiros 6 meses, tá? Ah, o que o pai pode fazer? Tudo. Trocar, botar para rotar, ajudar a fazer naná, dar o banho. Eu digo que os pais têm a mão sempre maior, né? Dar a sustentação maior dentro da... Então, eu acho que... E essa questão do aleitamento, uma outra coisa que eu converso bastante também, é como que vai se estruturar essa casa para a mãe amamentar. Se a mãe vai ficar bastante tempo com esse bebê disponível, quem que vai ajudar na casa?
né? Então, qual é o papel? Isso é uma coisa que precisa ser muito bem conversado, porque eu também recebo mães muito sobrecarregadas, né? Voltou para casa com bebê, vida normal, né? E aí ninguém lembra que ela precisa, que ela às vezes ainda está convalescendo, ainda tem um período, né? Começam a cobrar dessa mamãe, né? Questões que ela ainda não vai conseguir dominar nesse momento, porque é muita informação, além dos hormônios, né? Não podemos esquecer do puerpério. Então, logo que a mamãe nasce, né? Logo que nasce um bebê, nasce uma mãe. Sempre, né? Isso eu acho que são coisas importantes. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre o seio materno, que são alguns cuidados, né? Então, logo que esse bebê começa a mamar, evitar o uso de conchas ou daquele absorvente, né? A gente faz, lá no hospital eu ensino as meninas, a gente faz uma rosquinha com a própria fralda só para evitar que o mamilo fique aderido no seio, né? Para deixar que aquele mamilo respire. Outra coisa que é importante, o próprio leite ele já ajuda na cicatrização, porque 99% das mães vão ficar de 7 a 10 dias com uma sensação de assado, né? Quem tem uma fissura, às vezes, um pouquinho maior, a gente coloca daí uma pomada, que normalmente o obstetra que indica. Também não, a concha não, porque pode dar um fungo, né? Desenvolver fica isso. Úmido ali. Úmido, isso. E se usa alguma pomadinha que foi indicada pelo médico, a gente faz essa retirada, não totalmente, né? Para não fazer mais atrito na mama. E para a mamãe poder ofertar. Mas o que é mais importante é isso, né? Ofertar o seio em livre demanda. A livre demanda é exatamente essa. Colocar o bebê bastante, só que não é só quando ele chora, porque às vezes o bebê nasce e ele dorme muito. E o bebê recém-nascido é outra coisa importante. O bebê recém-nascido, ele não fica mais do que 1h30 sem ir ao seio, senão ele desidrata e retorna para o hospital. Perde peso e tudo mais. E uma coisa importante, complementando, né, Vanessa, que a gente já tem que dar um foco, a diferença, assim, aquelas pacientes que optam por uma cesárea eletiva, a idade gestacional desses bebês. Está bem claro, e isso a gente vê no dia a dia, né? 39 semanas é um bebê completamente diferente de um bebê de 37 semanas, que é considerado a termo, porém um a termo precoce. Na hora de colocar esses bebês no peito, então, assim, no momento... Cada um tem o direito de optar pela sua via de parto, mas no momento em que tu optar por uma cesárea, veja bem a idade gestacional, a data provável desse parto, se está adequado com a idade gestacional. Acho que isso é muito importante, a gente vê isso muito frequente com os pacientes, né? Maravilha essa tua colocação. Eu faço assim, eu tenho aquele calendário bem grandão no consultório, então, quando esse bebê nasce, mesmo sendo considerado a termo, se não foi por uma via natural, eu entendo que não era o momento do bebê vir, certo? Então, assim, a gente sabe que a gestação ela pode ir até o final de 40 semanas, a gente vê muito pouco, até 41, exatamente. Mas eu não interfiro nisso, mas o que eu explico para as mães, né? Se o bebê chegar lá com 37 semanas, nascido a termo, está quietinho, mais lento, demorando um pouquinho para mamar, eu digo, olha só, 37, 38, 39, 40, faltam 3 semanas para o teu nenê nascer. E isso são coisas que eu explico. Mais ou menos assim. E agora vamos para o teste da linguinha. Como o nosso tempo está se acabando e tu conversou muito, sabia? Foi maravilhoso, entendeu? Encheu aqui, ó. Muito bom. É mesmo. Então agora vamos conversar. Nós temos 5 minutos, meu amor, para conversarmos sobre... Tranquilo. O teste da linguinha. O teste da linguinha, então, ele é lei, né? É uma lei que a gente tem. E ele avalia o quê? A parte inferior
da língua, aonde se fixa o frênulo lingual. Qual é a importância da avaliação do teste da linguinha? Os bebês mamam língua, a posição é a língua, a mama e o palato. Então, o movimento que o bebê faz não é com a boca, não é com a mandíbula, até porque, isso a gente podia conversar também num outro dia, né? A gente nasce um pouquinho retrognata, senão não passaria pelo canal, né? Então, a nossa mandíbula nasce um pouquinho mais para trás e o volume que a gente tem é a língua. Então, a movimentação da língua, ela precisa ocorrer de uma forma harmônica com toda essa musculatura, né? Então, desde a parte dorsal até a lâmina. No momento que a gente faz a avaliação do frênulo lingual, que seria aonde ele está fixado, ele tem que estar numa postura mais posterior, que é o que ele fixa. Se ele vem de uma forma mais anterior, ele impede que a minha língua faça os movimentos adequados. E aí o que acontece no caso do bebê? Não é só para mamar. A primeira avaliação vai ser para a primeira função, que é a amamentação. Mas depois, quando a gente começa a mastigar por volta dos 6 meses, quem faz todo o trabalho, né, de recolher esse alimento da boca é a língua. Além do que, para deglutir, para engolir, então, né, a palavra deglutição, a gente faz ponta de língua e dorso de língua. No momento que eu não consigo elevar essa ponta, eu vou fazer uma força de dorso. Então, mais alterado ainda, eu vou ter essa movimentação. Então, o teste da linguinha, ele é realizado como padrão. Então, teste da orelhinha, teste da linguinha, teste do pezinho, teste do olhinho e teste do coraçãozinho. São os testes fechados que a gente precisa fazer. Não é, mas eu nem vou amamentar. Não é para amamentar. E a última coisa, né, que é o que acabam remetendo à fonoaudióloga, que é a questão da fala. Mas todas as outras ações, elas são fundamentais para o desenvolvimento, que vai desenvolver, mas de uma forma adaptada ou alterada. É aquele movimento de báscula, então, na língua para jogar. Exatamente. Tanto que quando a gente abre a boca do bebê, que ele está com a linguinha ok, ela está grudada no céu da boca. Exato. Essa é a postura. Abriu a boca e está uma língua baixa, já... A forma de coraçãozinho, né? A forma de coraçãozinho é a tradicional. Só que às vezes o bebê não levanta, a gente tem que fazer a manobra e eu tenho uma língua totalmente grudadinha. Grudada. Né? Então... a gente precisa estar bastante atento e fazer, né, esses Muito testes. Bem. Doutora Marilene? Eu acho que, para concluir, agradecer a Vanessa, complementou mais uma vez a importância do aleitamento nesse mês, que mundialmente é reconhecido como mês de estímulo ao aleitamento materno, não que não se trabalhe isso sempre, né, mas assim é um momento de reflexão. Rotina, né? É a nossa rotina. Mas é um momento de reflexão. Perfeito. E eu acho que essa informação tira muitos mitos, ajuda muito. Agradecer mais uma vez. Eu considero esse assunto assim, Marilene, semelhante ao parto humanizado. Para mim, o parto sempre foi humanizado. Exatamente. Entendeu? Então, essa função do amamentar, né, é a mesma coisa. Tu sempre vai trabalhar no sentido de melhorar as condições dessa mãe, passar uma confiança para ela, passar segurança e dizer... né, que tudo é uma questão de momento. Quando tu colocou muito bem, Vanessa, aquela função da mãe está chorando. Quando uma criança, a mãe chegar, está chorando. Olha, eu só me preocuparia mais se ele não estivesse chorando. Quando não está chorando, tem alguma coisa errada, né? Porque bebês choram. Como dizia, eu não me lembro quem. Criança chora, gato mia, cachorro late, passarinho canta, então é assim, né? Mas nós estamos sempre ali, né? Exatamente. Ouvimos sempre isso, gostamos disso, não é verdade? Repetimos e se Deus quiser, ano que vem estaremos aqui novamente fazendo todo esse trabalho. Ou fazendo a nossa campanha lá na frente, né? Se Deus quiser que o ano que vem já fazem 2 anos que a gente não fazer consegue. O nosso mamaço, né? É verdade. Vanessa, a gente quer te agradecer, né? A tua presença aqui, tu uma pessoa maravilhosa, né? Está conosco na ANEEL já há bastante tempo. Tá? Deixa as tuas credenciais, então, né, Vanessa, para te saber como é que te procuram, como é que
como é que faz para falar contigo, tá? Ótimo. Tem a página no Instagram, né? Fono Vanessa Carivale. Lá tem todos os dados, o contato, eu acho que é por aí. Tá bem? Então tá bom. Muito obrigado e Eu que uma boa agradeço. tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde. Obrigada. Foi ao ar, programa Revista em Foco.